Então, quando a gente fala no slide inicial, que é transplante de medula óssea, que tem aquele monte de nome, é porque é todo mundo que trabalhou para a gente fazer o manual sair. Então, quando a gente se pergunta o que é transplante, qualquer pessoa sabe, não precisa ser da área de saúde. A gente sabe que transplante é dar uma coisa de uma pessoa para outra, e a gente normalmente pensa em órgão sólido, né? Córnea, coração, fígado, rim. Só que há muitos anos me falaram, e eu nunca tinha pensado nisso, que quando a gente faz uma transfusão de sangue, é um órgão, é líquido, mas é um órgão. E transfundir sangue é tirar uma coisa de uma pessoa, que vai lá um doador, e dar para o outro. Mas a gente não chama de transplante. Quando eu faço uma transfusão de sangue, olhando no microscópio, a gente vê que tem um monte de célula. Conforme vai aumentando, eu consigo ver o neutrófilo, eu consigo ver todos os componentes do sangue, mas a diferença é que esses componentes do sangue, eles vivem durante pouco tempo na vida, no sangue da gente, desde algumas horas até no máximo 3, 4 meses, que é a hemácia. Então, embora eu esteja dando uma coisa viva de um indivíduo para o outro, no sangue do outro, na corrente sanguínea do outro, essas células vão morrer. Então, quando a gente fala de transplante de medula óssea, a gente está falando de dar a célula que produz o sangue, a célula tronco hematopoética, que normalmente só tem na medula. E se a gente pensar, é muito louco, porque você consegue, a partir de uma célula, ela vai se multiplicando e ela vai ser capaz de gerar todas as células que correm na veia da gente, tudo, glóbulo vermelho, a plaqueta, todos os leucócitos. E a própria medula óssea é um emaranhado de coisa, de osso, de estroma, e essas células tronco moram lá dentro e lá vão ter que trabalhar. A hora que trabalham, um monte dessas células vão caindo no sangue para fazer tudo que a gente tem de circulação, tudo que a gente tem na circulação. Então, as células tronco são células, então, que elas têm que, a gente nasce com elas, e as coitadinhas têm que viver até o dia que a gente morrer, a mesma célula tronco. Então, ela tem que se autorreplicar, ela precisa fazer o espelho dela mesmo para a vida toda. Até quando a gente estuda biologia, tem aquele tal de telômero, elas mal perdem telômero, elas têm um mecanismo de continuar se multiplicando a vida toda. Só que em algum momento, não adianta só ter célula-tronco e não ter sangue na veia. Então, em algum momento, essa célula-tronco, ela faz uma divisão assimétrica. Ela vira uma célula madura, que aí, essa célula madura faz a sua função no tecido onde ela precisa e vai depois morrer, que é o normal. Então, são células que se autorreplicam e que se diferenciam. E hematopoética porque é do sangue. Então, a definição de livro de transplante de célula-tronco hematopoética, transplante de medula óssea, então, é a infusão de células sanguíneas primitivas, que são novinhas, pluripotentes, porque ela pode dar um monte de coisa, com a capacidade de se multiplicar, de se replicar e de originar as três séries do sistema hematopoético, as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. No manual, a figura que a Bruna fez foi bárbara, a André que bolou, então foi uma fábrica, que é uma fábrica, a medula da gente. E aí dentro dessa fábrica saem as plaquetas para coagular o sangue, os leucócitos, que são os soldadinhos, e as hemácias cheias com um balãozinho de ar para carregar o oxigênio para lá e para cima, para cá e para lá. Então, para que serve fazer transplante de medula óssea? Então, ou porque a medula foi destruída, então destruiu, ou porque o médico foi lá e deu a químio, deu a rádio, então eu destruí de propósito a medula, ou porque tem uma doença que fez com que ela fosse embora, ou porque essa medula está doente, não está produzindo mais. E aí, teoricamente, quando eu vou dar uma medula nova, volta a produzir sangue. Então, se a gente for pensar quais são as classes de doenças que a gente pode tratar com transplante, um é defeito na produção do sangue. Se eu nasço com um defeito, eu não sei produzir plaqueta, uma pessoa que tem uma medula normal e sabe produzir plaqueta me dá medula, teoricamente cura meu defeito. Cânceres hematológicos incuráveis com quimioterapia, cânceres que são sensíveis à quimio, mas só com doses muito altas, e doenças autoimunes graves. Quase tudo cai dentro de um deles. Então, quando a gente fala de defeito na produção do sangue,
uma das coisas que a gente lembra é da Angélica. Então, tem uma doença que chama anemia falciforme, que o pessoal de Ribeirão vê bastante no transplante. Tem defeito de um aminoácido, uma mudancinha no código genético faz com que mude a produção da hemoglobina que fica dentro da hemácia. E ao invés da hemoglobina ser um disco que passa bem suave por todas as veias, a hemoglobina fica um filete e fica duro, isso faz a hemácia entortar e ele encascata em um monte de lugar, um monte de veias no corpo da gente. Então, a hora que você olha o sangue, o hemograma, ao invés de ter um monte de hemácia redondinha, tem esses filetezinhos, por isso que chama falciforme, parece uma foice. E tem alguns remédios, que chama hidroxiureia, que pode diminuir o quadro clínico, atenuar a doença, mas não cura, tá? Só melhora. E pode dar um monte de coisa. Então, tem uma foto de um pezinho inchado, que pode acontecer nos bebês, pode ter úlcera, as crianças pequenas podem ter uma complicação que é crise de sequestro esplênico. O baço, ninguém sabe exatamente porque o baço fica doido e as hemácias vão todas para o baço da criança. E é como se tivesse sangrado, então cai a pressão, fica branca que nem um papel e pode morrer por causa de sequestro esplênico. Então, essas crianças, a gente ensina a mãe a palpar o baço, porque a mãe precisa saber se está aumentando, para sair correndo, para poder hidratar, porque é como se fosse um choque hemorrágico. E pode levar um monte de lesões no decorrer da vida, uma delas que é a que a gente mais teme e que é uma das razões para transplantar, que é o derrame, o acidente vascular cerebral, mas pode causar infecções graves, porque compromete o baço, pode ter síndrome torácica aguda, as hemácias grudam tudo no pulmão, e aí faz um quadro que é igualzinho pneumonia. E tem uma coisa muito ruim da anemia falciforme, que é que quando a hemácia se enrosca no osso, porque o osso é um monte de capilar, quando elas se enroscam no osso, dói desesperadamente. Quem já teve um abscesso dentário é tipo dor de abscesso dentário em qualquer lugar do corpo que tem osso. Dor horrível, então os pacientes falam muito para os médicos que tem dor crônica, que é uma dor que pode até melhorar, mas que nunca vai embora. E é marcante nos pacientes a dor, e ao longo do tempo, isso faz várias lesões de osso, que são permanentes depois, lesão da pele, lesa tanto esse adulto, tem amputação de pedaço de dedo, problema renal, problema no coração, problema em tudo. Hoje é possível detectar anemia falciforme num teste de pezinho, eu faço eletroforese de hemoglobina em quase todo o país, hoje consigo detectar. É uma doença genética, então os pais que têm anemia falciforme, que herdaram um traço da anemia falciforme, passam para os filhos, e aí 1/4 dos filhos podem ter a doença mesmo. E como é uma doença que vem da produção da hemoglobina, que é codificada, que é feita na medula, que é codificada no sangue, teoricamente, se eu der uma medula de uma pessoa normal, faço quimioterapia, destruo a medula doente, que sabe fazer hemácia com falciforme, dou uma medula normal, e aí, teoricamente, todos vivem felizes para sempre, eu curo a doença. Tem coisas que a gente tem que lidar com o paciente, que ele traz, mesmo quando eu vou transplantar, ele tem um monte de coisas que já aconteceram na vida dele e que a gente vai precisar lidar no transplante. Então, as crianças que são pequenininhas têm muita chance de infecção, que como o baço no adulto não volta, a função é irregular, então pode continuar tendo chance de infecção. O sequestro é só nos pequenininhos, AVC, a dactilite, aquele edema da mão e do pé, crise de vasooclusão, pedra na vesícula, ereção dolorosa, problema no olho, então tem uma série de coisas que podem acontecer. E transplantando pode fazer a criança curar, voltar ao normal. Então, quando a gente fala de defeitos na produção do sangue, a anemia falciforme é um exemplo só, eu não vou falar de todos, mas então tem as aplasias, aplasia de série vermelha, aplasia global, tem um monte de aplásico aqui, né, ovo aplásico, um monte de... eles são brancos mesmo. Tem aplasia, nomes esquisitos, hemoglobinúria paroxística noturna, anemia de Fanconi, tem aqueles que tem talassemia, que é um parente da anemia falciforme, que a pessoa não sabe produzir, não tem uma enzima que vive dentro do monócito.
E aí, eu não sei se vocês já viram Hurler, Hunter, umas crianças que têm bastante depósito no corpo, ficam super doentes, tudo por causa da falta de uma enzima que vive dentro do monócito. Então, se eu dou um monócito novo, que sabe produzir enzima, teoricamente eu estou curando a doença. Osteopetrose e assim vai. Então, quando o defeito é da produção, se eu der uma medula normal, teoricamente eu estou curando a pessoa, e isso é verdade. Se eles escolheram doenças boas, quem escolheu a aplasia, então em geral mais do que 90% fica bom, entre 70% e 90% fica bom, depende do que a pessoa já tem de doença. Mas é sempre colocar na balança risco e o benefício que eu posso estar dando se a pessoa realmente precisa daquele procedimento, ou se ela pode levar a vida como um talassêmico que transfunde, quela e vive bem. Tem outra série de doenças, que são as doenças que não são curáveis com quimioterapia. E o mieloma de vocês não cura com quimio, não cura nem com transplante autólogo. É uma doença que eu controlo com quimio e com transplante autólogo. A única coisa no mundo que cura mieloma, que pode curar mieloma, é transplante halogênico, transplante de uma outra pessoa. Mas, em geral, como a sobrevida no autólogo é comprida, tem um monte de remédio, às vezes é velhinho, faz autólogo, mas não cura. Leucemia mieloide crônica, aquela que toma Glivec, dasatinib, nilotinib, não cura. Eu consigo fazer a pessoa voltar ao normal, ter uma vida normal, hemograma normal. Mas se eu paro o remédio, volta a leucemia, ela está lá escondida. Tem doença de velhinho, ninguém tinha, LLC, tem uma chamada leucemia linfocítica crônica, totalmente incurável. A única coisa que curaria, se tiver indicação, é o transplante de medula de uma outra pessoa, halogênico. E aí tem câncer, que, tipo, quem tem pouco pediatra, as meninas são pediatras, então neuroblastoma. Nada a ver, um tumor que aparece na barriga, pode ir para a medula, mas aparece na barriga, ou criança que tem tumor cerebral. E o que você quer fazer nessa criança é bastante químio, porque na químio, nas doses que a gente dá normalmente, essa químio não consegue destruir todo o câncer. Então eu preciso dar remédios diferentes, eu preciso aumentar a dose da químio. Só que a químio faz mal para a medula, e aí se eu aumento muito a dose da químio, a medula para de produzir sangue durante muito tempo. Então é um artifício que a gente usa, não por causa da pobre medula, mas só para conseguir que o paciente se recupere mais fácil. Então, a gente, infelizmente, quando a gente se pergunta o que é que causa o câncer, o que faz o alien que as células começam a se proliferar, ou a figura do manual, que eles viram tudo zumbi, então os zumbis invadiram a fábrica do sangue, a medula óssea, para não produzir mais. E a gente não sabe. Né? Então é muito difícil quando você pega uma criança com leucemia, um adulto com alguma coisa, a gente sabe que existem algumas síndromes que aumentam a chance de câncer, mas pegar num paciente porque você teve câncer é quase impossível do médico saber. Mas a gente sabe que câncer é a multiplicação de um monte de células que são muito parecidas umas com as outras. E quando a gente olha no microscópio, elas são, a gente chama de clone. Então, é quase que como se fosse uma filhinha da outra. E essas células, elas estão se dividindo sem parar. Normalmente, as nossas células se dividem, e aí elas amadurecem, morrem e vão embora, e assim a vida vai. A célula tumoral não, ela se divide e lá fica. E acumula um monte de célula que não está morrendo. E a quimioterapia, ela age exatamente ali. Então, a quimio não sabe o que é câncer e não é. A quimio é bem burra, quase toda a quimio. A única coisa que a quimioterapia faz é que quando a célula tenta se dividir, aí a quimioterapia age e não deixa ela se dividir, ela morre. Só que o que a gente queria era que todas as células tumorais morressem, porque o tumor está crescendo bastante, então a gente queria que destruísse todas as células tumorais e a pessoa voltasse ao normal. Só que às vezes a gente não consegue. Então, se a gente for ver os quimioterápicos que existem disponíveis, quando a célula está... Dá para tirar? Aparece lá? Aparece. Então, quando a célula está se dividindo, ela passa por uma fase que ela faz bastante DNA, ela faz o material genético dela, aí divide o núcleo, divide a célula, e cada uma dessas fases da divisão da célula tem um nome lá, e cada quimioterápico age em um lugar diferente. Então, a gente, em geral, quando vai tratar câncer, combina vários quimioterápicos para eles agirem em um lugar diferente,
para a gente conseguir combater o câncer. Só que quando a quimio não consegue destruir todas as células tumorais, o que a gente precisa, às vezes, então, que é o que a gente faz no transplante, é fazer uma dose bem alta de quimioterapia para vencer o inimigo que eu não estou conseguindo com a quimio normal. Além disso, no transplante, a gente tem outra coisa, que é dar remédios que as pessoas não podem tomar no ambulatório na vida normal. Se eu pegar uma pessoa e der 16 miligramas por quilo de busulfano, que é o que a gente usa do transplante, ela vai ficar aplásica, tipo assim, 3 anos. Suprime a medula durante muito tempo. Melfalano, que você usa para algumas doenças por boca, uma dose quase homeopática. Quando você usa no transplante, usa um monte, que eu consigo daí combater o tumor. Tiotepa é um remédio que vai para a cabeça, que consegue entrar na cabeça para tratar tumor cerebral. Só que também destrói a medula. Eu não consigo fazer se não for no transplante. E aí, quando a gente aumenta muito a dose da quimioterapia, o feitiço vira contra o feiticeiro. Então, eu tenho um monte de toxicidade da quimioterapia, e aí depende de qual quimioterápico que eu estou usando, depende do remédio que eu estou usando. Tem remédio que faz mal para cada parte do corpo que você resolver. Então, tem o Aracê da conjuntivite, o Metrexate da mucosite, a boca estoura, o Aracê da pneumonite. Você tem, quem toma asparaginase pode ter trombose, cisplatina faz mal para o rim, e aí vai, não importa. Mas a quimioterapia, ela pode, além de estar matando as células que estão se dividindo, e por isso que cai o cabelo, por isso que a unha para de crescer. Tem químio que quando é muito forte cai até a sobrancelha e os cílios, porque você não está conseguindo, porque nada mais consegue se multiplicar. Então, todas as células, o máximo que a gente dá de quimioterapia quando desenha os protocolos é a químio que aquele órgão-alvo, que é o mais frágil, pode tolerar. Só que o que a gente faz quando faz transplante é usar quimioterápicos que a toxicidade máxima é medular. Então, eu posso usar doses muito maiores porque a gente faz um truque. Eu vou pegar a medula da pessoa, tirar a medula que nem faz no mieloma, eu pego a medula da pessoa, coleto, guardo no laboratório congelado, aí eu mando bala na quimioterapia e para ela se recuperar, eu descongelo aquela medula que eu guardei e devolvo para ela, para voltar a produzir o sangue. As outras toxicidades vão continuar, então mucosite, náusea, vômito, diarreia, dano renal, dano para o rim, tudo que pode acontecer por causa do remédio que eu estou usando. Então, de maneira geral, dentre os tumores, tem aqueles que afetam as leucemias, linfomas, que tem vários aí, né? Linfoma, Hodgkin, não Hodgkin. Tem doença que só existe em criança, que vocês não vão ver nos adultos, histiocytose, linfohistiocytose, hemofagocítica, um monte de nome esquisito. E acabaram os cânceres, e aí tem tumores, tem doenças que não são câncer, mas que o pessoal de Ribeirão vê também, que é talvez pior que ter câncer, que é ter doença autoimune grave. Então, lúpus muito grave, eles têm uma linha de trabalho de transplantar pacientes em que o sistema imunológico do paciente ataca ele mesmo, ataca várias partes do corpo, pode atacar a cabeça, o cabelo, várias coisas, que pode inclusive matar. E o que a gente faz quando faz transplante é que nem se tentasse fazer um reset. Então, eu colho célula-tronco, guardo, congelo, e aí eu vou dar para a pessoa um monte de quimioterapia para destruir as células que estão atacando o seu próprio corpo. E aí devolver a célula-tronco, para tentar que as células que vão ser produzidas do começo, elas não ataquem mais a pessoa. É bem a figura de vamos desligar o computador para ver se o próximo vai direito. Que tipo de transplante que a gente pode fazer? Como já falamos. Então, que é o autólogo do próprio paciente ou de uma outra pessoa. E tem esses nomes esquisitos que às vezes a gente ouve, autogênico, autoenxerto, tu não fala autólogo hoje em dia. Quando essa outra pessoa é um irmão gêmeo, igualzinho, chama singênico. E se é uma outra pessoa que não é um irmão, a gente chama de halogênico, que quer dizer de um outro ser humano. Em pessoa não faz transplante de animal, né? Chama xenogênico, mas não se faz isso. E aí, o tipo de transplante depende de quem é o doador, da compatibilidade. Então, quem é o doador? Todo mundo sempre lembra do irmão, né? Então, tem um irmão para ser doador? Não tem.
E a gente sabe que então o transplante de irmão, a gente chama de transplante aparentado, em geral é o irmão que aí o HLA é igual. Hoje em dia está super na moda, como a Wendy contou pra gente, o haplo idêntico, não é na moda porque é modismo, mas é porque o resultado é muito bom. Então só metade igual, vou mostrar para vocês. E o transplante não aparentado, que pode ser de um adulto, que é o de registro, ou pode ser de um banco de sangue de cordão umbilical. Então, quando não tem o irmão da família, a gente coloca no Redome. O Redome tem 4 milhões de pessoas cadastradas e o Redome conversa com outros registros. Então, a gente tem no total, no mundo, ao redor de 30 milhões de doadores. E cada tipo de população tem um tipo de medula diferente, um tipo de HLA diferente. Então, não adianta, por exemplo, se eu sou, japonesa, não adianta, tem um tipo de HLA que é de japonês. Então, não adianta eu mandar todos os vizinhos se cadastrarem, porque a chance é quase zero. Então, algumas vezes aumentar o número de doadores ajuda, mas só se for daquele tipo de HLA, daquela população. Então, dependendo de onde a gente vem, de que parte do mundo, a gente tem um padrão de HLA completamente diferente. E quando a gente fala de compatibilidade entre doador e receptor, a gente mal fala de ABO, né? Tipo de sangue, usa isso muito para órgão sólido. Mas os médicos falam do ABO só para falar se é compatível ou não compatível, porque o jeito da gente transplantar é diferente. O que a gente usa mesmo para saber quem pode doar medula é o HLA. Então, o HLA é um código genético, é parte do nosso código genético, e ele faz proteína que está em cima de todas as células do nosso corpo. Então, o nosso corpo não foi feito para fazer transplante não, né? A gente só usa isso para transplantar. O HLA é o lugar onde cada célula mostra se ele está machucado. Então, se eu tenho vírus, se eu tenho bactéria, fungo, as células do corpo digerem esse monte de porcaria que invadiu a gente e mostra para o sistema imunológico dentro da molécula do HLA, que é para isso que o HLA serve. E aí, esse HLA, junto com essa coisa estranha do corpo, gera um ataque imunológico. É para isso que serve o HLA. E aí, o que a gente aprendeu, então, o HLA, ele mostra pedaço de bactéria, pedaço de vírus, produz um monte de coisa, um monte de citocina, para estimular o sistema imunológico, essa é a função dele. E é tudo isso, todos esses locos que tem na superfície das células são codificados em uma regiãozinha de um cromossomo, que a gente tem o cromossoma número 6, né? E que eu herdo sempre um cromossoma da mãe e um cromossoma do pai. Então, toda a carga genética que a gente tem, metade mãe, metade pai. E aí, cada um dá metade do que é seu para o filho. Então, a mãe tem o da mãe dela e do pai dela, o pai tem o da mãe dele e do pai dele. E aí, cada um vai dar metade para os filhos. Então, quando eu tenho uma pessoa doente na família, esse irmão tem 25% de ter dado a mesma perninha azul e a mesma perninha vermelha. Porque todo aquele pedaço do cromossoma 6 a gente herda em bloco do pai e da mãe. Eu tenho metade dos irmãos com chance de ser haplo idêntico, que quer dizer que eu herdei um bracinho do cromossomo, um haplótipo, e o outro eu não herdei, então haplo idêntico. E é muito importante que pode ser filho da mesma mãe e o mesmo pai, o HLA totalmente diferente. E eu já vi um monte de vezes na vida alguém chamar no consultório e falar, sabe o que é? Não é filho do mesmo pai. Então, pelo amor de Deus, então quando a gente tipa o HLA, pode ser tudo diferente e ser da mesma mãe e do mesmo pai, tem 25% de chance disso acontecer. E quando a gente trabalha com doença genética tipo anemia falciforme, tem que lembrar que o doador não pode ter a doença, então eu tenho que ter o HLA igual e ter um doador que é saudável. Então, quando a gente vê a compatibilidade, o ABO, o médico fala, é isogrupo, é incompatibilidade maior, menor, dependendo do ABO. Se tem anticorpo contra, não tem. Mas pode fazer o transplante, é só o jeito de fazer que é diferente. E o HLA, então, que é compatível, parcialmente compatível, se deu uma zica na hora de ter a herança e tem um outro antígeno diferente, ou
um haplótipo igual, outro diferente, que é o haploidêntico. E os médicos anotam, vocês veem nos prontuários, sei eu, 8 em 10. Então quer dizer, o que é 8 em 10? Eu tipei do paciente o A, o B, o C, o DR e o DQ. Então 5 lóculos. Desses 5, cada um tem mãe e pai, então são 10. Desses 10, 8 eram iguais, 2 eram diferentes. Então isso é 8 em 10. Quando eu tipo tudo que tem, incluindo DR, DP, DQ, aí eu falo de 12. Eu posso falar de 6, quando eu tipo só A, B, DR, posso falar de 8, quando eu A, B, C, então depende do número de lóculos que a gente tipa, é a compatibilidade que a gente vai falar. E aí o haploidêntico, a Bruna desenhou uma pessoa que é metade de uma cor, metade de outra saindo da fábrica, para mostrar que é alguém que é diferente. Então, de onde que a gente pega essas células-tronco? De onde que a gente coleta? Então, a Andrea explicou e a Bruna colocou, então, da medula, do sangue periférico ou do sangue de cordão, que a gente pode guardar a célula-tronco para fazer transplante. Então, a medula óssea, essa é uma foto velha do GRAC, então a pessoa vai para o centro cirúrgico, pode ser ela mesma ou o doador, vai para o centro cirúrgico, anestesia, deita de barriga para baixo e a gente coleta com agulha grande, com agulha e seringa, sem correr, as pessoas têm muito medo, né? Então, não corta nada, não tem nada a ver com a coluna vertebral, vai lá com agulha e seringa, colhe a medula óssea, vai colocando numa solução que tem anticoagulante para não coagular, e em geral a gente colhe ao redor de 15 ml por quilo de quem vai receber, né, para ter o suficiente para transplantar. E aí, essa bolsa velha que a gente adorava, e aí eu filtro isso para tirar todo esse pípula, pedaço de gordura, pedaço de pelo, tudo que tem no meio do caminho, você filtra e coloca numa bolsa, é igualzinho uma bolsa de sangue. E quando é o transplante entre irmãos, já pode, tu faz controle de qualidade e já vai para infundir. Quando vai ser autólogo, isso pode ser congelado e esperar a pessoa para o momento mais oportuno. O sangue periférico nos adultos, nos mielomas, nos linfomas, é quase sempre tudo sangue periférico. Então, normalmente não tem célula-tronco no sangue da gente, as células-tronco vivem só na medula. E ele tem um marcador na superfície dela que chama CD34, uma proteína que chama CD34. Essas células, a gente faz o granuloquine, aquele que a gente faz depois da quimioterapia, você tosca um monte de granuloquine do doador 1 ou 2 vezes por dia. Quando é paciente, a gente faz químio seguido de granuloquine, doador, óbvio, só granuloquine. E aí passa por uma avaliação, faz sorologia, olha as veias para ver se tem veia boa e toma granuloquine 1 ou 2 vezes por dia e vai no hemocentro entre o 5º e 6º dia para fazer a aférese. Então, em geral, as máquinas precisam de 2 acessos, tem umas máquinas de 1 acesso que são piores, tem umas de 2 acessos que são boas. Numa veia sai o sangue, passa pela máquina que é uma centrífuga, tira os glóbulos brancos. Meu chefe achava que a máquina selecionava CD34, não seleciona não, tira uma papa de leucócito, no máximo eu consigo falar se eu quero célula pequena ou célula grande, e devolve para outra veia. E esse processo, em geral, você faz entre 2 e 6 horas e você consegue contar quanto que você coletou, se é o suficiente para fazer transplante. Nas crianças, quase sempre precisa de catéter central, porque a veia de criança é uma merreca e o kit foi feito para gente grande. Então, você precisa de um catéter, uma veia que sai e outra que volta, fica olhando lá dentro da centrífuga e vai devolvendo pela outra via. A aférese de criança pequena é quase outra ciência, a gente colocava criança até 6, 8 quilos na máquina, mas a pessoa que está manejando a máquina precisa saber o que está fazendo. E sangue de cordão umbilical. Então, a placenta, acho que todo mundo já sabe, então está dentro do útero, está grudada no útero, e aí quando a criança nasce, todo mundo feliz, você dá a criança para o pediatra, e aí a placenta, tem o cordão umbilical pendurado, ela pode ter saído de dentro da barriga já, ou está lá dentro, não ter detectado ainda. E aí a gente pode puncionar, é um veião daqueles assim, quando a gente gosta na faculdade, um veião, você punciona essa veia do cordão e o sangue vem por gravidade. Então, sangue de cordão umbilical placentário, de monocelatrônico, é sangue mesmo. Eu dividir em 2 e aí é o sangue da placenta que ficou lá dentro
A gente põe a pobre placenta de ponta cabeça e deixa o sangue drenar para dentro de uma bolsa que tem anticoagulante. Tem kit especial para isso, então o que a gente precisa é que vem um monte de sangue, precisa centrifugar, tirar o plasma, tirar o anticoagulante que está em excesso, tirar as hemácias, e aí você congela só o buff coat e pode ficar congelado. A gente sabe que 20 anos está ótimo, então o sangue pode ficar nos bancos congelado muito tempo. As mães muitas vezes perguntam se podem usar o sangue que congelar. Então, número 1, congela o sangue para a criança mesmo? Não precisa. Porque a gente sabe hoje que tem sangue de banco, que tem doador compatível, que tem haploidêntico, que tem um monte de coisa. Então, e é um dinheirão que eles cobram. Então, todas as sociedades de pediatria do mundo que eu conheço falam para não estimular a coleta de sangue autônomo do cordão. Ou doa, mas para doar você tem que estar no banco público. E hoje em dia está até difícil disso, porque como o uso de cordão diminuiu muito por causa do haploidêntico, ninguém quer aumentar os bancos de placenta. Então, meio que tá, o que não tá, deixa para lá. Aí pode ficar lá anos. Se uma criança doou um sangue de cordão para o banco e aparece com leucemia, eu preciso avisar o banco e falar: banco, tira esse sangue daí, não transplanta ninguém. Porque criança com leucemia, a leucemia pode estar lá no cordão desde que a criança nasceu. E é pelo menos 20% das crianças. Então você não quer usar. Se você não vai usar para os outros, quanto mais para a própria criança. Então você não quer fazer transplante autólogo. E a hora que a gente cresce do tamanho da gente, o sangue de cordão, aí é uma merreca, não dá para nada. Então não se estimula congelar sangue de cordão. Aí quando a gente fala dos tipos de transplante, então às vezes a gente pega de um, põe no outro, ou eu posso tratar as células. Pode tratar com a medula óssea ou a célula-tronco, porque eu não fiz nada, do jeito que está, a gente funde, tem um nome que os médicos falam que chama T-repleto, que quer dizer, eu não tirei os linfócitos daquela medula, um nome esquisito, mas eu não ouvo falar T-repleto, que é o inverso de T depletado, que eu pego os linfócitos T, que são aqueles que podem atacar, fazer doença no enxerto contra o hospedeiro, vou lá e tiro, se chama T depletado. Aí tem outros que são, nada disso tem no Brasil, seleção de CD34, depressão de CD3, e outra menos ainda, que é quando eu faço transplante autólogo, eu posso toscar quimioterapia na célula, fora do corpo. Isso chama purging. Então eu vou tratar com químio a célula que está para fora. Isso também não tem no Brasil. Então a única coisa que tem no Brasil é o T-repleto. Então, em que eu não faço absolutamente nada. E aí tem vários esquemas de quimioterapia que pode fazer no transplante. Então, a gente ouve falar na prática o mieloablativo, aquele que eu destruo todas as células da pessoa e ficaria meses sem produzir o sangue, então são doses altas de químio. Posso fazer o que chama toxicidade reduzida, assim, é mieloablativo, mas eu não vou fazer tanto, ficar tão doente, eu abaixo um pouco a dose. E tem aquele que é só imunossupressor, não baixa nada, o hemograma do menino nem baixa, chama que é intensidade reduzida. Tem esquema que é só com quimioterapia, os quimioterápicos mais comuns são o sulfano e o melfalano, e tem aqueles que incluem radiação, pode ser desde homeopática, 200 centigraus, até 1350, em geral a gente usa 1200. E aí tem vários esquemas quimioterápicos, e com ou sem radioterapia, um monte. E médico que faz transplante adora inventar também outros esquemas. Então tem vários que a gente vai aumentando a intensidade. Quanto mais intensivo o regime de quimioterapia, maior a chance de eu combater o câncer e ele não voltar mais. Por outro lado, maior a toxicidade do tratamento também. A pessoa fica mais doente, tem mais chance até de morrer por causa do transplante. Se eu faço bem pouquinho, às vezes o hemograma nem cai, a pessoa fica ótima, como se não tivesse acontecido nada, mas a chance de recair é maior. E aí, como que a gente faz? Primeira coisa, avalia o paciente, né? Então eu preciso, cadê a Valquíria? Sai do ambulatório, aquela lista de exame. Então, exame de sangue, prova de função pulmonar, ecocardiograma, exame de urina, ultrassom, então eu vou avaliar a doença do paciente e vou ver se o corpo dele aguenta o tratamento. Então, eu vou fazer um monte de exame para saber se ele está bem. Para as crianças é até mais importante, mas adulto também, no nosso meio, precisa passar no dentista. Porque a boca é uma porta de entrada para tudo que a gente pode imaginar de infecção. Então, precisa zerar o dentista.
Tem coisas que a gente pôs no manual que a gente esquece de falar quando está examinando os pacientes. Então é assim, pelo amor de Deus, não pode ter lesão paranguial. Posso pegar minha água? Não pode ter lesão, tem fungo desgracento chamado fusário. Então, a gente colocou no manual, vou repetir, então a gente colocou no manual, é muito importante a gente perguntar para o paciente coisas que normalmente a gente não pergunta. Se tem unha encravada, se tem micose do lado da unha, se tem inflamado do lado da unha, que pode ser fungo, principalmente um fungo chamado fusário, que é horrível, que volta depois no transplante. Perguntar se tem piercing. Aprendi com o manual que existe um negócio chamado mega hair, que eu nem sabia que existia, que gruda na cabeça. Sei eu. Então, se tem coisas no corpo que não são suas e que precisa. Quem trabalha com transplante sabe que aonde ficar antes e depois é muito importante. Então, o pessoal de casa de apoio já recebe esses pacientes às vezes antes, e por isso é tão importante vocês estarem aqui, porque é uma oportunidade para dar informação antes de começar tudo. Tem um monte de planilha que eu não vou ler, porque aí ia ficar muito tédio, mas que é muito legal. A Andrea fez com muito carinho, a Carmen ajudou muito, que é uma coisa que tem no exterior e que a gente não lembra de fazer. Faça um checklist de tudo que você precisa fazer antes de entrar nessa cama do hospital. Então, vê as suas dúvidas, pega a caderneta, anota tudo, vê planeja o que você vai fazer. Você vai ficar, se Deus quiser, num tédio danado durante um mês. Leva para o hospital as coisas que pode, para o que você vai fazer durante o hospital. Vê se precisa bloquear a menstruação. Vira e mexe. Não é que troca residente, todo mundo esquece. Então, vê se não precisa bloquear a menstruação, porque aqueles remédios de injeção que bloqueia, antes de bloquear, ele faz menstruar. E aí, a hora que entra, o médico fala, menstrua, não pode. Então, planeje menstruar. Paciente que tem, por exemplo, aplasia, dependendo do transplante que vai fazer, às vezes precisa coletar esperma, tem que ver se quer coletar óvulo, porque eu não sei o que vai acontecer. Tem vários esquemas de aplasia que usam busulfano, então vai ficar estéril. Então, será que eu não preciso planejar a fertilidade para depois do transplante, né? Quando toma um monte de químio, tá fazendo já na leucemia, não dá, mas muitas vezes a gente tem essa oportunidade. Então, essa foi a nossa briga, converse com o médico sobre catéter, o paciente precisa saber. Então, normalmente se usa um duplo lumen, a maior parte do serviço usa Hickman, tem Permicat, tem vários nomes, Edcomp, tem vários nomes que servem para fazer o transplante, mas às vezes o paciente já tem Portocat. Na pediatria a gente tem isso muito, o paciente já tem o Portocat. Será que eu preciso, além do Portocat, botar um Hickman? Às vezes não precisa. Às vezes se eu puser um pique, por exemplo, mais o porte está bom, espero o porte fechado. Então, depende da agressividade do transplante, o médico, você pode chegar ao acordo do que precisa. Tem pessoas que têm pavor de coisa para fora, pavor. E aí é melhor deixa o coitado do Portocat, você sabe que na hora da alta vai poder tirar o que está para fora. E tem catéteres extremamente desconfortáveis. Então esse é temporário, só que fica na orelha, quase de brinco do paciente. Incomoda muito porque ele é muito duro. Tem paciente, eu já vi várias vezes, que o cirurgião vascular colocou no meio do peito da mulher. Então, assim, não pode, né? E a gente tem que empoderar os pacientes para discutir o catéter antes de colocar. Tá errado. Aí tem um monte de documento que a pessoa... Quantas vezes chega pra gente, muito mais em um hospital de convênio, quantas vezes chega pra gente, paciente, e ele não sabe que ele tinha direito, ele nunca na vida recebeu de volta o FGTS, não tirou o carro do rodízio, não fez isso, não fez aquilo. Então, mostrar para o paciente as coisas que ele tem direito, ter um assistente social que ajude para ir atrás dessa informação, é super importante. A Andrea fez uma lista imensa lá no manual. Planejar no hospital, pode visitar, meu filho pode, não sei o que, preciso de... Tem armário, onde que eu guardo? Então, conhecer a unidade. Muitas vezes a gente faz isso no dia quase que a pessoa vai chegar. Então, saber o que ela pode, o que ela não pode, ajuda muito. O que vai fazer com os filhos, o que vai fazer, conversar, pedir doador de plaqueta, porque depois com aquele sufoco ninguém pode, ver quem que tem a mesma tipagem da pessoa.
se tem criança ou adolescente ou até universidade, se eu estou estudando, eu tenho direito de que mande a lição, se eu vou fazer ou não é meu problema, mas eu tenho direito que me mande a lição para eu manter o meu estudo. E para as crianças, você estar na escola e ter a perspectiva de voltar para a sua classe é a melhor mensagem de vida que existe, porque muitas vezes a criança fala assim, acabou minha vida, eu vou entrar e não saio daqui. Mas se eu tenho que fazer lição e se eu vou voltar para a escola, é um grande desafio, uma mensagem imensa de vida. Você não tem que ter dó, é para fazer porque é para voltar depois para a escola, né? Então é muito importante e às vezes as pessoas não sabem. De onde eu vou tirar dinheiro? Né? Porque eu estou doente, meu marido vai cuidar de mim, eu vou entrar na caixa, quem vai cuidar? Mãe com criança é um problema também, porque você não tem o direito de ficar 3 meses no hospital. As mães inventam as mais coisas, diversas coisas para conseguir liberação do trabalho, então é bem difícil. E tudo isso, se a gente planejar antes, é melhor. Planejamento da residência. Quantas vezes você fala assim, você está tão bem, você pode ter alta? Não, doutora, preciso pintar meu banheiro. Mas, faz isso antes. Então, a pessoa planejar a casa para qual ela vai voltar. Vai construir um puxadinho, constrói antes, né? Não é na hora que você vai ter alta. Então, ajudar o paciente a fazer esse planejamento, falar assim, olha, você vai voltar para casa, eu vou para a casa de apoio, qual casa de apoio, olha como é. Então, ajuda muito. E o que levar também, a gente tentou ajudar os pacientes a dizer o que pode, o que não pode levar. A gente sempre fala, milhões de vezes no manual, converse com a sua equipe, porque as regras mudam. Mas tem coisas óbvias, que eu não vou levar um vaso de flor para unidade de transplante, vou levar um ursinho de pelúcia, a gente faz tomar banho de máquina de lavar toda semana. Quer estrague ou não estrague. Mas assim, cada lugar tem uma regra e você precisa planejar o que é que vai fazer. Anotar as coisas e tem uma consulta que não é boa, que é a consulta do consentimento. E que o americano tem a cultura de falar para o paciente que infelizmente ele vai poder morrer. Isso é muito... não é óbvio que é verdade, que quem faz transplante pode morrer do transplante, mas eu não sei se a gente faz bem, eu não sei se a gente faz, se é nessa hora que eu estou entrando, a gente não entra em jogo para perder, né? Então, tem muito depoimento de mãe que sempre me falou que o pior momento da vida dela foi essa consulta de consentimento. Porque ela escreveu num papel que o filho... É como se ela estivesse mandando o filho para a morte. E ainda assina que pode fazer autópsia, né? Eu acho que como sociedade profissional de saúde, a gente precisa repensar esse momento do consentimento. É óbvio que o paciente precisa saber qual remédio que ele vai tomar, quando ele vai tomar, o que esse remédio faz, o que ele pode fazer para melhorar a saúde dele, o risco. Ele precisa saber que é um procedimento que pode levar à morte, que é letivo, ele talvez possa até ouvir porcentagem. Mas eu realmente não sei se é no momento da internação. Porque eu acho muito, muito cruel o que a gente faz com os pacientes. Enfim, quem está na casa de apoio precisa falar que vai ter uma tal de consulta de consentimento, que se ele não assinar o papel, ele não transplanta. E aí, como que a gente faz o transplante? Então, quase sempre a mesma ordem interna, passa o catéter, faz chama regime preparatório, regime de condicionamento. Então, eu quero destruir o câncer, a autoimunidade, a medula que não sabe fazer plaqueta, a medula que não sabe fazer maceu, qual é o problema do paciente. Então, eu vou lascar a pau na quimio e na radioterapia. Criança faz muito mais radioterapia que adulto. E esses dias são negativos, então menos 10, menos 9, menos 8. O dia do transplante é o dia 0, que é o dia que a gente faz o transplante. Que esse devia ser o aniversário, né? E não o dia que pega, mas tudo bem. Aí o dia 0 é o dia do transplante. Depois fica um tempão uma eternidade sem célula, em geral são 10 dias, de 10 a 20 dias, mas parece para sempre, que fica sem defesa, que é onde pode aparecer a infecção, que a gente fica neurótico por causa de infecção dos pacientes. E aí a medula pode pegar, e aí a medula pega. Durante esse período a gente previne que a célula do doador reconheça o indivíduo como estranho, chama doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, quando a gente faz o condicionamento, eu quero então destruir o câncer, eu quero impedir que o glóbulo que a célula do paciente brigue contra a medula do doador. Então, eu
se eu não fizer químio o suficiente, a minha medula pega do doador e faz, eu não quero você aqui, destrói, e aí rejeita, não pega o transplante, eu posso precisar de outro. E eu diminuo a chance da célula do doador brigar contra mim, que é a doença do enxerto, contra o hospedeiro. Aí, a infusão de medula em geral, que é a do dia zero, quando é halogênico, a gente coleta e infunde no mesmo dia. É uma infusão, essa é a Laura, tomando o transplante dela, com um sorriso de uma orelha até a outra. Então, em geral, o que determina a facilidade ou não desse dia é a compatibilidade ABO, aquela do sangue mesmo. O HLA, se é igual, se é haploidêntico, tanto faz na hora da infusão, não faz nenhuma diferença. Essa quase sempre pelo catéter. Essa foto é para a Ju, com o curativo do catéter. E aí a figura que a Bruna fez foi e da Andréia, foi um longo percurso, desde que o fretado chega com as células tronco, até chegar lá na fábrica e voltar a trabalhar. E o que elas me pediram para falar, quais são os efeitos colaterais da quimioterapia e do TMO. Todo mundo fica careca, né? Quase sempre. A gente sabe de quimioterapia que dá muita náusea e vômito. Uma das coisas que a gente tem muito problema, às vezes mais no serviço público que no privado, que é doação de sangue, né? Doação de plaqueta por aférese, que é um inferno lá no GRAC, milhões de vezes. Todo mundo, o pessoal que está de plantão, vão lá doar. Então, muitas vezes a gente foi doar e é muito... Se a gente se planejar antes e tiver quem vai poder ajudar como doador, ajuda muito. Porque ainda mais esse tipo de sangue diferente, que chega um AB negativo lá, se a gente não planejar, não vai conseguir segurar. Então, é muito importante trabalhar com as pessoas para aumentar a doação. O que todo mundo tem? Todo mundo cai o leucócito, cai a plaqueta, cai a hemácia, precisa de transfusão. Alguns transplantes fazem granuloquina e outros não. Quase todos os regimes têm algum grau de mucosite, então como a célula da boca está sempre se multiplicando, faz feridinha na boca, tipo afta, quase todo mundo tem náusea e diarreia, quase todo mundo que faz transplante halogênico toma um remédio chamado ciclosporina que sobe a pressão. E aí tem as coisas que nem todos têm. Então, convulsão, para quem toma busulfano, seria muito frequente, por isso que a gente dá idantal para eles, ou outro anticonvulsivante. Os pacientes podem ter complicações graves, que só acontecem praticamente no transplante, como doença veno-oclusiva, chama síndrome de oclusão sinusoidal. É como se o sangue que vem do intestino emperrasse no fígado e não passa, não volta para o corpo. E aí fica um monte de sangue parado no fígado e sai um monte de plasma para dentro da barriga. Fica grávido 9 meses em 3 dias. Então, junta líquido na barriga, é um auê, uma correria. Só tem um remédio que trata direito, chamado Defibrotide, e que é importado caríssimo. Então, os centros que cuidam de criança, em geral, tem que ter a mão, porque quando aparece esse quadro é muito grave. Cistite hemorrágica, quem já viu, não quer ver a próxima, que dói, sai sangue no xixi que não para, às vezes precisa sondar, 100% cirúrgico, é uma dor horrorosa, cistite hemorrágica. Então, são coisas que são incomuns, mas que tiram o sono de quem está transplantando e da gente. Tem coisas graves, como pneumonia, outras infecções, e a químio do transplante e a história toda do paciente é o que vão determinar alteração no pulmão, no rim. Então, com frequência, acaba precisando de diálise, precisa de algum remédio para melhorar o coração. Então, tem muitas complicações possíveis. O máximo da complicação que existe é morrer, né, do transplante. E aí, a chance de morrer do transplante no Brasil, a gente sabe muito pouco. A gente sabe de registro internacional, que a Val, você faz, Val? O registro internacional é o Anderson, eu fiz muito tempo. Ah, é verdade. Então, agora ele está fazendo. É o Anderson, e a gente está montando um monte de coisa para fazer lá na própria... O Anderson, a Paulinha, que é uma enfermeira, né? Tem a Bruna, são 3. Ah, legal. Então, o máximo que tem de risco é morrer. E aí, a chance de morrer do transplante com o mesmo tipo de transplante depende de como o paciente está, de qual é a fase da doença que ele se encontra. Então, se a barrinha azul é primeira remissão, se eu estou em primeira remissão, fazer um transplante autólogo, um transplante de irmão, tem leucemia, chamam de LMA aqui.
a chance é entre 5% e 7%. Mais ou menos, é baixa. Só que se a leucemia tiver em terceira remissão, a chance de morrer é mais de 20%. Ou seja, de cada 5 que vão fazer transplante para leucemia avançada, 1 vai morrer por estar transplantando, fora a chance de ter recaída. Se esse transplante é não aparentado, aí a chance aumenta, aí vai para quase 30%. O que pode acontecer, o que pode fazer o paciente morrer nesse momento? O que a gente mais tem medo de tudo é recidiva da doença, que é o azulzinho. Quer seja autólogo, alogênico, aparentado, não aparentado, quem tem câncer, voltar ao câncer ainda é o vilão número 1. Mas podem acontecer outras coisas, podem acontecer infecções, pode ter falência de órgão, pode até aparecer outro câncer, mas isso é muito menos frequente. Quando o doador é um irmão, pode recair, e é importante o paciente saber, pode recair. Mas aí as outras toxicidades aumentam, até morrer de infecção, de sangramento, e o não aparentado também é a mesma coisa. E no não aparentado, a morte por doença do enxerto contra o hospedeiro aumenta muito mais do que no irmão, e que é uma baita complicação para a gente. Então, o que todo mundo tem? Todo mundo tem algum grau de mucosite, que a gente falou. Não tem dentista, né? Então, a Elvira vai estar aqui amanhã. A Elvira é maravilhosa, eu não vou falar muito de mucosite porque a Elvira vai estar, mas é muito importante, quase todo mundo tem algum grau de diarreia. E a Bruna tentou desenhar pra gente, que foi muito legal, as coisas de cuidado que da pessoa, de complicação que pode acontecer associada ao catéter. Então ela fez uma trombose. Se o paciente tem que saber se o braço do catéter incha, que pode ser uma trombose, precisa avisar, porque às vezes a pessoa não sabe que está errado, né? Que tem uma coisa errada. Não pode molhar no banho, tem que trocar o curativo depois. Infecção, então infecção é um auê. Essas bolinhas na pele, a gente vê esse monte de crocotomas, é o tal do fusário, que é tão inocente, né? Antes do transplante, depois faz um estrago. Asperginhos no pulmão, que a gente tenta proteger quando coloca no HEPA-filtro, no ar protegido, mas pode acontecer uma baita pneumonia, um monte de infecção que não precisa enxergar isso, mas por todos os agentes possíveis e imagináveis. Aquele é no autólogo, que é algumas coisas, e quase qualquer bicho que você sabe, que você conheça, pode vir depois de um transplante halogênico em alguma fase, alguns que aparecem mais precocemente, outros mais tardio. E o grande vilão que aumenta muito a chance de infecção a longo prazo é a doença do enxerto contra o hospedeiro. No transplante, diferente nas outras internações, diferente de uma internação para leucemia, às vezes pode precisar fazer um monte de coisa, então pode precisar colher líquido, fazer broncoscopia, endoscopia, e é impossível fazer tudo isso num consentimento. Então, o conversar com o paciente, o explicando o que você precisa, é muito importante. E planejar no hospital o que você vai fazer com aquelas amostras, que em geral são laboratórios específicos, exames específicos, e dão um trabalho danado para a gente. Existem efeitos que são a curto e outros a longo prazo. E isso o paciente precisa saber antes. Ele precisa saber que tem uma chance grande de ele ficar estéril. A gente fala muito para os pacientes, para as crianças. As mães não querem que falem na frente da criança. Eu sempre explico o que eu acho que tem que falar. Porque é o momento. O peso de eu falar da esterilidade antes do transplante é infinitamente menor do que se eu falar 3 meses depois, que ele já curou, já passou o estresse, e aí é como se a gente estivesse traindo a criança. Eu prefiro falar antes, porque quase entra por um ouvido e sai pelo outro, dilui no meio de tanto estresse do transplante, mas a gente sempre fala que não é 100%, e que se não usar camisinha, a gente bate no bumbum. Porque assim, é verdade, eu tenho criança com transplante mieloablativo grávida. Então pode acontecer, não é 100%, mas a chance é muito grande, eles precisam saber. E para planejar, se for adolescente, para colher esperma, para colher córtex, o que vai precisar fazer. Muitas crianças têm déficit de crescimento, então é uma preocupação que a gente tem. Então, e algumas precisam tomar hormônio de crescimento, se ia ter 1,80 m, vai ter 1,60 m, mas a gente precisa acompanhar. Quando a gente se pergunta se vale a pena, acho que vale, né? Porque às vezes são doenças
que não ia curar de jeito nenhum, como uma leucemia mieloide crônica em crise blástica foi, se não tem o que fazer com transplante você tem uma chance de curar. Então, quanto mais precoce a fase da doença, maior a chance de curar. Então, 80% das LLAs de criança curam com transplante, versus se tiver quarta recaída, 40%. Quando eu faço o transplante não aparentado, a chance é menor, porque eu morro mais de toxicidade do transplante. Mas, em compensação, a chance de recair é menor. Leucemia mieloide aguda, que é o que adulto mais tem, na criança tem prognóstico muito bom, fase avançada 1/3, mais ou menos, entre 20% e 30%. E tem um trabalho muito legal, que a Rita, juro que não sou eu, tem um trabalho, posso ir falando? Tem um trabalho muito legal que a gente está fazendo no grupo pediátrico. Vou mexer. Tem um trabalho muito legal que a gente está fazendo no grupo pediátrico, que é de saber qual é a chance de cura das nossas crianças. Então, o pessoal do INCA encabeçou, nós temos os dados de criança do Brasil todo, a gente quer provocar os adultos para eles fazerem também. Então, a gente dividiu num grupo de maligna e benigna. Então, são todos os transplantes de 11 instituições diferentes, 212 crianças com leucemia, quase todas com LLA, que é a doença mais frequente nas crianças. Enfim, a gente ficou muito feliz de ver curvas parecidas com as curvas internacionais, para mostrar que a gente cura também uma proporção grande de crianças. O pessoal do INCA ficou muito chateado de ver que a nossa curva de mortalidade associada ao transplante no sangue de cordão é alta. Então, quase 40% dos pacientes, das crianças que fizeram o transplante de cordão morreram pelo transplante, então isso não é bom. Mas são resultados muito bons. Consegui falar